Vamos iniciar, então, o nosso webinar. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui presentes. E vamos dar início, então. O nosso webinar está sendo gravado, tá? Para depois a gente poder disponibilizar aí o material para quem nos solicitar, tá? Bom, antes de mais nada, então, vou me apresentar. Meu nome é Flávia, eu sou advogada e sócia administradora do escritório FCL. Eu tenho 20 anos de experiência profissional na área de compliance, tenho especialização em compliance pela Unicinos e pós-graduação em Direito Digital e Direito Empresarial. Eu também sou de PO certificada pela CESPA. Eu vou repassar um pouquinho aqui pela nossa agenda, William, acho que a gente pode seguir ali na apresentação. Bom, a ideia hoje é a gente apresentar aqui 4 frentes de trabalho, né? Repassando aí, iniciando pelo jurídico, né? Aspectos jurídicos. Depois, na sequência, a gente vai falar um pouquinho de governança e processos, né? SI e TI. E, posteriormente, a gente vai abrir um espaço para perguntas. Mas, se vocês quiserem comentar aqui no chat da ferramenta, fiquem bem à vontade, né? Que a gente vai abrir depois esse espaço para perguntas ali no final da nossa apresentação. Bom, a gente está também aí, a gente recebeu alguns questionamentos sobre a ferramenta, né? Porque a gente sabe que o Zoom teve alguns problemas de segurança, né, da informação. Mas a gente optou aí por fazer pelo Simpla, né, testando essa ferramenta, né, de acesso ao webinar. Como não há um compartilhamento de dados pessoais, são informações públicas, a gente também entende que não tem um grande problema utilizar a ferramenta, né, que tem nos atendido aí. Bom, apresentando então, iniciando a nossa apresentação, a ideia é repassar, né, o conceito aí da LGPD Task Force, para quem não conhece. Ela é uma iniciativa de 4 empresas com segmentações de trabalho diferenciadas, né? Então, a gente tem o jurídico, né? Composto aí pelo escritório FCL. A gente tem também um outro viés de processos e governanças através da Rangel Soluções. Também temos a segurança da informação como um outro fator aí bem importante e relevante, né? Dentro da composição desse trabalho. E temos a segurança de TI representada pela NGX. Bom, falando um pouquinho como surgiu, né, essa ideia de montar uma equipe multidisciplinar. Há mais ou menos um ano atrás, quando eu fiz a certificação para atuar como DPO na CESPRO, conversando com colegas, eu vi que realmente a gente não teria como montar uma iniciativa só de jurídico ou só de TI, né, como a gente vinha assistindo, né, no mercado essas iniciativas isoladas. Então, a gente resolveu fazer uma parceria, né, considerando essas 4 frentes de trabalho, tá? Para consolidar aí a LGPD Task Force, que é um consórcio dessas empresas. Mais para frente, cada um dos seus representantes vai se apresentar. Então, agora eu vou começar falando um pouquinho sobre o viés jurídico, né? Então, entrando um pouquinho nesse contexto, eu já vou fazer a abertura com uma questão bem polêmica, né? Afinal, quando a LGPD ela entra em vigor, né? A gente tem observado desde o ano passado uma forte pressão das empresas, né, para postergar a lei, né, que inicialmente previa sua vigência a partir de 16 de agosto desse ano, né? Então, em outubro do ano passado, a gente teve um PL, um projeto de lei, que é o 5762, que requeria a postergação para agosto de 2022, né, sob a justificativa que não havia havido tempo hábil, né, de se adequar à LGPD por parte das empresas, né. Mas esse projeto ele não foi para frente, né, o ano virou, e aí veio com tudo isso a pandemia da Covid-19, né, e a partir daí, então, né, o legislativo começou a se questionar como atuar nesse contexto, né, de pandemia, né, e em razão disso, o projeto de lei 1179 foi submetido, né, requerendo a aprovação
a postergação da vigência da LGPD para 1º de agosto de 2021, com sanções aplicáveis a partir de agosto de 2021. Então, o artigo da vigência, né, desse PL, desse projeto de lei, ele foi vetado. Então, esse projeto ele foi convertido em lei recentemente, né, que é a 14.010, prevendo a aplicação das sanções a partir de 1º de agosto de 2021. Mas, no Brasil, infelizmente, nada é tão simples. E em 27 de abril desse ano, no meio, né, nesse inteirinho aí, foi publicada a medida provisória 959, que tinha um objetivo completamente diferente, né, um contexto completamente diferente. A ideia era tratar do auxílio emergencial em razão da pandemia, e existia um artigo 4º ali solto na MP, dispondo que a vigência da LGPD seria 3 de maio de 2021. Acontece que, se a MP ela não for convertida em lei em até 120 dias, ela caduca. Então, a gente tem aí alguns cenários para se trabalhar em função disso, né? A MP ela é convertida em lei e a vigência da LGPD, então, passa para 3 de maio de 2021, ou a MP caduca e a vigência permanece em 16 de agosto de 2020. Só que um detalhe, ela caducaria a partir de 27 de agosto, ou seja, após a vigência da LGPD no texto original. Então, a insegurança jurídica é muito grande, né? Para apostar nessa prorrogação, já que a orientação nos bastidores do Congresso, né, que a gente tem, realmente deixar a MP caducar nesse sentido, até fizeram um pedido para expurgar esse artigo 4º da MP 959, porque ela realmente não tinha nenhum contexto com a LGPD, né, enfim, com a vigência da lei. E a ideia mesmo é que a gente que se mantenha, né, a vigência para 16 de agosto desse ano, né? De qualquer maneira, o que a gente acredita é que é essencial a gente ter uma lei de proteção de dados em vigor, já que o Brasil é um dos poucos países que ainda não possui uma lei nesse sentido, né, em vigência. Então, aqui, só para dar um exemplo para vocês na América Latina, a gente tem o Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, com leis de privacidade já robustas, em pleno vigor já há bastante tempo, né? Ainda mais num momento, num contexto como esse, de pandemia, em que as empresas tiveram que se reinventar do dia para a noite, né? Adaptando as suas políticas de segurança, adotando o home office, a gente vê que mais do que nunca a Lei Geral de Proteção de Dados ela é relevante e extremamente importante para a continuidade dos negócios das empresas, né? Bom, agora eu vou passar a palavra para a Paola, que vai dar sequência aí a segmentação jurídica, comentando um pouquinho sobre o papel do jurídico no projeto de adequação à lei. Paola? Ok, bom dia, estão me escutando? Sim. Bom, como a Flávia falou, então, sou Paola, sou advogada no FCL Advocacia, também sou certificada como DPO pela CESPRO e especialista em compliance. Agora eu vou trazer para vocês um pouco do papel do jurídico, tá, no projeto de adequação à LGPD. O primeiro a gente tem que ter em mente que o jurídico vai ser a frente que vai traduzir a lei, né? Que vai analisar ela dentro do contexto da empresa. Então, a gente vai ter que ter conhecimento sobre termos, conceitos, né? Os princípios da LGPD, requisitos e obrigações legais. E tudo isso olhando para o contexto da empresa, para o setor que ela está inserida, para o negócio, com um olhar também para os clientes, fornecedores, tá? Por isso que o projeto de adequação, ele não é sempre o mesmo. Isso tem que ser direcionado para a empresa, para as necessidades dela. Ao mesmo tempo, a gente não pode engessar os processos da empresa, a gente tem que sugerir soluções viáveis, né, inclusive financeiramente. Bom, outro papel, né, inevitável, é a revisão de toda a documentação relevante para a LGPD. Então, o jurídico ele vai ter que fazer uma análise de todos os contratos vigentes, políticas, procedimentos, o código de ética, termos de consentimento, termos de confidencialidade, né? E através dessa revisão, o jurídico ele tem que ter condições de sugerir, né, alterações. Vão ter que ser criados novos modelos aditivos e tudo isso novamente dentro desse contexto
para que existam compliance com a LGPD e, ao mesmo tempo, não ingesse ali, né, os contratos, os processos com clientes. Além disso, o jurídico ele precisa, né, fazer uma avaliação da LGPD conjuntamente com outros regulamentos, tá? Não pode existir uma sobreposição. Então, o jurídico ele tem que ter um conhecimento, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, né, regulações do Bacen, Estatuto da Criança e do Adolescente, a CLT. Enfim, a gente precisa fazer essa análise ali no projeto de forma conjunta para que a LGPD daqui a pouco não se sobreponha a alguma outra necessidade da empresa, tá? Além disso, a gente sabe, né, que a LGPD ela ainda tem muitas lacunas e acredita-se que com a criação, então, da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso vai ser suprido. Mas, de toda forma, o jurídico ele precisa ter um conhecimento, né, da GDPR, que é o regulamento da União Europeia, uma vez que a LGPD ela foi criada, né, com base nesse regulamento. Existem muitas normas semelhantes, então o jurídico ele precisa ter um conhecimento. Até como exemplo, assim, de forma prática, a LGPD hoje, ela fala em um prazo razoável para comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o titular em caso de um incidente. Um prazo razoável, né, fica um pouco vago. Então, o que a gente pode fazer como jurídico é ter um olhar para a GDPR que já traz, né, esse prazo de 72 horas e tentar jogar mais ou menos com esse tempo, né? Entre outras questões que a GDPR vai nos auxiliar no projeto de adequação, tá? E ainda, né, como eu falei, com a criação da NPD, da autoridade, o jurídico ele também deve estar atento para essas regulações que vão ser criadas, né, para esses novos regulamentos, tá? O artigo 55 da LGPD, ele traz as competências da NPD e fala ali sobre a competência para criar regulamentos, normas sobre proteção de dados, né? Inclusive procedimentos mais simplificados para aquelas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte. Então, o jurídico ele precisa estar atento também para essas novidades, né? Que vão surgir com a criação da NPD, tá? Então, a nossa função, né, além de outras principais que eu destacaria, são essas aqui. E agora eu vou passar a palavra para a Maís, que vai trazer mais um pouco do nosso papel jurídico e conexões também com as demais áreas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maís, também sou advogada na FCL Advocacia, sou administradora, especialista em gestão, e vou conversar um pouquinho com vocês justamente sobre essa conexão do jurídico com as demais áreas, né, que a gente entende que são os pilares para o desenvolvimento de um bom projeto de LGPD. Trazendo um pouquinho da legislação, né, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, lá no seu início, né, nos seus princípios, ela já traz essa ideia de multidisciplinariedade. Aonde, né? No artigo 6º, ela fala de segurança, né, de prevenção e prestação de contas. A gente consegue, no jurídico, dar um suporte na parte de segurança em relação a contratos, em relação a políticas, mas a gente não tem habilidade técnica para poder permitir a segurança de sistemas, né, de ferramentas de TI, revisão de processos. Então, a gente precisa dos outros pilares para poder ter um projeto bem embasado, né? Então, a gente depende da parte de segurança da informação em relação às ISOs, né? As ferramentas de TI que vão garantir sistemas seguros de transmissão de dados, né? A gente precisa revisitar os processos que se tem hoje na empresa para ver se eles estão adequados, para ver se eles realmente são necessários. Então, tudo isso mostra a conexão, né, de todas essas frentes que a gente está trazendo aqui. Além disso, no decorrer da lei, tem algumas particularidades que a lei traz que necessariamente a gente precisa do apoio de outras áreas, né, que o jurídico pode auxiliar, mas não consegue implementar sozinho. Por exemplo, o artigo 37 e 38 da Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a necessidade do registro das operações, né, que seria justamente o inventário de dados, construir
todo o fluxo dos dados pessoais dentro da empresa, que seria o nosso DPIA. Então, a gente precisa do pessoal de processos de governança para poder organizar todo esse material. Depois, o artigo 46 trata, de novo, medidas de segurança, medidas técnicas, medidas administrativas. De novo, a gente vê a necessidade da segurança da informação, né, através do desenvolvimento de políticas, de revisão da própria ISO, né, em relação aos processos que a gente tem hoje. As medidas técnicas, todas as ferramentas de segurança, de firewalls, medidas administrativas, de novo, né, a revisão dos processos, a definição do fluxo da informação, o que precisa ser alterado, o que pode ser mantido. Depois do artigo 47, ele traz que os agentes precisam ser garantidores da segurança da informação. Então, o jurídico consegue garantir uma certa segurança, né, na parte jurídica, mas a gente, de novo, não tem a habilidade necessária para garantir que toda essa parte digital da empresa hoje, todo o banco de dados, ele realmente seja seguro. O artigo 49 traz a necessidade, né, de apresentar sistemas seguros, definição de acessos, revisão de quem pode acessar determinado material, determinada pasta de rede, determinado sistema. E o artigo 50, por fim, novamente traz a questão das normas de segurança, padrões técnicos, né, mitigação de riscos. Então, todo esse envolvimento das outras áreas é extremamente importante para que a gente consiga ter essa interação de todas as áreas, de forma que a empresa como um todo ela consiga pensar na proteção de dados como algo necessário, importante e até como um marketing próprio, né? Ela consegue ter uma vantagem competitiva em relação às demais empresas por ter essa privacidade e proteção. Por outro lado, o jurídico, ele não termina a sua tarefa no momento que ele faz adequações de contratos e revisa políticas. Por quê? Porque o jurídico, ele vai funcionar como um ponto de orientação e indicação dos requisitos legais para as demais áreas. Então, a gente não pode ver um projeto só como jurídico, mas também a gente não pode ver o projeto só como TI, porque a TI vai ter as ferramentas, né? Vai verificar essa questão da segurança da informação, mas ele também precisa do jurídico para ser direcionado, para saber que tipo de dados realmente são relevantes, qual a melhor forma de manter isso seguro, né? Então, a gente já de toda a análise da lei, a gente consegue ver a necessidade de interação de todas essas áreas. Então, agora eu vou passar a palavra para o Rangel, que vai falar um pouquinho da parte de processos e governança. Ok, obrigado Paola, obrigado Maís. Bom, meu nome é André Rangel, eu sou um sócio fundador da Rangel Soluções. A minha história ela vai mais de 20 anos com relação a processos, governança e gestão de risco. Eu já atuei em frentes vinculados a ramos como indústria, comércio, e a gente vê, né, com a aproximação da LGPD a importância, né, de que se tenha uma ideia melhor sobre os processos da organização, né? Por favor, ele pode passar o próximo slide, por gentileza. Bom, aqui a gente traz um pouco da conexão que foi citada pela Maís e pela Paola, da importância dessas 4 frentes, né? Então, a gente tem uma ideia de normas e procedimentos que vêm da segurança da informação, políticas e contratos, né, que vêm da parte jurídica, e aí os recursos tecnológicos que vêm também da parte de segurança de tecnologia. Isso tudo, claro, trabalhando com relação ao que é o ponto principal da LGPD, que é o titular dos dados. E para conectar tudo isso aí, a gente está trazendo o DPIA, que para a lei, né, ele é o relatório de inventário de impacto à proteção de dados. Por gentileza, pode passar o próximo. Então, o DPIA, ele, além dos 2 artigos citados pela Maís, ele, na realidade, aparece mais em outros artigos como sendo uma sugestão, né, da lei para que a organização tenha esse inventário. E a gente vê hoje, pela nossa experiência de trabalho, né, que essa sugestão, ela, na verdade, ela é quase como uma obrigação para a empresa, para que surjam e tenham condições de trazer aquele contexto da empresa, como a Maís e a Paola estavam citando, né? Então,
o projeto de LGPD ele não é igual para todos. Nós precisamos entender o contexto de cada empresa e, assim, definir quais os esforços que precisam ser atribuídos a essas empresas. Né? Então, a lei ela sugere, porém, quando a gente vai ver a implementação em si, a utilização desse relatório de impacto da proteção de dados é praticamente uma receita, né, de como e quais são os controles que o projeto vai ter que priorizar durante sua jornada. Então, assim, ó, por que é importante, né, para a organização fazer o DPIA? Pode passar, por gentileza? Tá? Então, por que é importante, na nossa visão, como Task Force, né, informar para os nossos participantes desse webinar a importância de desenvolver, mesmo que na lei não se obriga, né, mas por que a gente entende que é importante? Pode passar, William. A gente tem 3 momentos, né, que a gente vê a importância, e aí eu, como já trabalho com processos, né, eu já tive muitas experiências de mapear processo para automação de processo, então o tão conhecido RPA agora, né, que a gente tem a inteligência artificial, processos automatizados. Eu já trabalhei com mapeamento de processo para atendimento da SOX, né, a Lei Sarbanes-Oxley. Eu já trabalhei com mapeamento de processos para infinidades de outras atividades, seja para redução de perdas, e agora a gente está vendo a necessidade de olhar um processo visando a LGPD. Então, por que é importante? Para melhorar e entender os recursos que a empresa utiliza no tratamento do dado, né? Então, eu olhar para aquele processo identificando sistemas, qual é o sistema que a gente usa quando eu trato um dado, né? Qual é o recurso tecnológico, é e-mail, eu hoje utilizo algum e-mail para transmitir algum dado, pessoal, eu utilizo o WhatsApp, né? São tudo ferramentas mais atuais. Eu utilizo a web, enfim, todos os recursos que a gente, durante o processo, a gente utiliza para fazer um tratamento de dado. Isso é um ponto importante para a gente analisar durante a revisitação dos processos. Outro ponto também que é importante, a construção do DPIA, é para melhor entender o tratamento de dados com relação à garantia dos titulares, né? Então, hoje, a gente sabe que os titulares dos dados, eles terão uma infinidade, né? São mais ou menos uns 10 requisitos que eles precisam ser atendidos. Então, eu preciso saber, né, e informar o titular de dado que aquele tratamento que eu executo dentro do meu processo, ele tem a finalidade específica, né? Ele atende a qualidade do dado, o dado está atualizado, eu não estou com o nome desatualizado, né? Ele atende os requisitos de segurança, enfim, todos os princípios que estão descritos no artigo 6. E como é que eu faço isso, né? Através de um questionário? Não, e isso fica muito difícil de ser identificado. Eu preciso entender o processo. Então, por isso que a parte de governança e processo, ela se torna um elemento importante para que eu traga subsídios para as demais áreas conseguirem trabalhar em cima das adequações que a organização vai precisar. De novo, não é um projeto de LGPD, não vai ser igual para todas as empresas, a partir dessas informações que a gente colhe durante o projeto, né, de revisão de processo. E, por último, também é importante para que a gente entenda as hipóteses que aquele tratamento de dados está sendo utilizado. Então, hoje, a lei prevê até 10 situações, né, como consentimento, obrigação legal, proteção ao crédito. Então, quando eu estou numa área, né, de negócio, identificando, seja ela financeira e compra, que surge a necessidade de um tratamento de dado, é nesse momento da construção do DPIA que eu consigo fornecer para a área jurídica aonde ela vai conseguir enquadrar aquele requisito legal. Em que situação que eu vou poder destinar que aquele tratamento ele faz parte. Não, isso aqui é legítimo interesse, eu preciso manter isso aqui, não só pela LGPD, mas por questões de jurisprudência que estão acima da LGPD, né? Então, isso é importante a gente ter bem claro. Pode passar, William, por favor? E por que é importante, né? E como a gente vai desenvolver esse DPIA dentro da organização? Isso também é um fator que traz algumas situações para nós, né, preocupantes, porque não é um processo fácil hoje. Como eu estava citando, a gente precisa ter algumas particularidades para mapear processo, né? Então, eu preciso conhecer um pouco do sistema, eu preciso conhecer um pouco do dia a dia daquele processo. Imagina uma área que tenha 25 áreas,
né, uma empresa, uma organização que tenha 25 áreas, cada área dessa possui o que 5 a 6 processos em média, né? Então, eu vou entrar numa área de financeiro, uma área de controladoria, uma área de inovação, sem conhecer o mínimo quais são as entregas daquela área, isso aí começa a se desenvolver um projeto muito longo, né? Então, algumas situações eu tenho aqui, até como trazer para vocês, de como desenvolver esse DPA. Pode passar, William, por favor. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender as áreas de negócio, né? Então, qual é o escopo que a gente vai atuar? Eu posso trazer uma indústria, né, que tem inúmeras áreas de negócio, né, normalmente produção, qualidade, controladoria financeira, qualquer uma área que a área de comércio e serviço tenha. Porém, é possível também identificar que talvez numa indústria os dados trabalhados, os dados tratados, eles estejam mais concentrados numa determinada área, diferentemente de uma área de serviço, diferentemente de uma área de comércio. Então, o ciclo de vida, né, que é o principal entregável do DPA, eu conseguir identificar o ciclo de vida das operações que eu estou realizando. E aí, o ciclo de vida, eu trago alguns exemplos, que é a coleta. Como é que eu coleto esse dado para trabalhar? Como é que eu processo ele dentro do meu trabalho? Né? Como é que eu executo esse dado dentro do meu trabalho? Eu coleto ele através do meu sistema de ERP, e depois eu preciso fazer uma atualização aqui, e aí eu posso armazenar, né, numa rede, eu distribuo isso por e-mail, eu distribuo isso através de um repositório do governo, e depois que eu finalizo esse trabalho, eu elimino esse dado, eu deixo ele devido à legislação. Enfim, esse é o ciclo de vida que nós precisamos atentar. Por que é importante isso aí? Porque ele vai definir e vai trazer subsídios para a identificação né, de como a gente vai tratar os direitos dos titulares de dado, como é que a gente identifica se há um risco de vazamento, né, daquele dado, e avalia aquele risco, até mesmo mitiga, né, qual é o tipo de controle, e aí entra muito a questão da 27.001 e a 27.701, né, que trazem a necessidade de tu ter controles específicos para aquela operação. Aí eu também trago, né, tendo esse trabalho refinado, eu também trago aqui para a área jurídica qual é as hipóteses que ela vai ter claramente que adequar aquele consumo daquele dado. Eu também trago as medidas de segurança que a tecnologia da informação, né, vai precisar ter. Então, olha, nós vamos ter que ter tais recursos tecnológicos, e também a questão dos procedimentos que se precisa desenvolver dentro desse contexto, né? Então, a gente vê hoje, a gente traz, pela nossa experiência já de alguns projetos, que o DPA é praticamente a receita que vai fornecer o esforço que a companhia vai realizar dentro dessa jornada de LGPD. Né? Porque, como a área jurídica já citou, ele não é um projeto igual para todas as empresas. Eu tenho algumas empresas que eu vou ter um pouco mais de esforço, outras não, mas utilizar o DPA, né, através de situações como um questionário, envio um questionário para um gestor, ele me responde, eu posso estar ocultando algumas informações relevantes para as demais áreas. Bom, da parte de governança e processo, eu traria essa informação para vocês, né? Ficamos à disposição para as perguntas no decorrer do webinar. Quero passar agora para o meu amigo Manuel falar um pouco mais sobre segurança da informação. É contigo, Manuel. Obrigado, Rangel. Obrigado a todos. Primeiramente, quero agradecer aí a participação de todos nesse webinar para entender um pouco da necessidade de 4 frentes distintas no processo de adequação da LGPD. Bem, vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Manuel, sou executivo da Dropreal e também faço a frente nos processos de adequação da LGPD no envolvimento direto na área de segurança da informação. Basicamente, eu sou formado em segurança da informação, tenho especialização pela FGV em gestão executiva e também sou auditor líder da ISO 27001, que é o foco em segurança da informação, além de algumas certificações nesse segmento. Pode passar o slide, William? Maravilha.
Quando a gente fala em segurança da informação, né, eu gosto de destacar a segurança da informação sempre como um farol, que ele é um norte para uma organização para estar em conformidade com leis, normas e regulamentações e também, óbvio, proteger o bem mais precioso hoje de uma empresa, que é a própria informação, né? Há estudos também que a informação hoje já tem um valor, ela é valorizada mais que o próprio petróleo, né? Então, a segurança da informação, ela olha pelo todas as áreas da empresa e com o objetivo único de proteger a informação. E quando a gente está falando de LGPD, quando eu li a lei pela primeira vez, eu olhei assim, pô, mas nós já temos aí uma regulamentação, já existe uma norma técnica, que é a própria ISO 27001 de segurança da informação, que atende boa parte desses requisitos, né? Óbvio, muitas questões ali referente à privacidade do dado pessoal, que é uma questão mais específica, precisaria de alguns ajustes, né? Então, nesse caso, a própria ISO, né, com o avanço da própria GDPR na União Europeia, desenvolveu uma ISO complementar para a ISO 27001, que é a que o próprio Rangel comentou, que é a ISO 27701, que é um complemento da 27001, onde apresenta uma série de controles adicionais para garantir o cumprimento da lei. Então, não demorou muito tempo, ou seja, questões de meses, a própria BNT converteu essa ISO internacional, que tem um foco muito grande na GDPR, e direcionou isso para a lei brasileira. Então, nesse caso, a gente montou uma série de atividades a ser feitas para ser o quê? Para que segurança da informação comece a tratar também a privacidade dos dados, né? Então, por isso que a gente fala muito em segurança e privacidade da informação, para dar subsídio exatamente ao apoio à área jurídica e também ao apoio da área de governança. Porque qual é o objetivo da segurança da informação aqui? É exatamente proteger todos os processos mapeados pela área de governança, né? Inclusive cada ponto específico que tem dentro, que é levantado e apresentado no próprio DPIA, com o objetivo de proteger, gerar uma camada de proteção dentro desse ambiente. Mas dentro do contexto de adequação da LGPD, nós criamos uma metodologia, na verdade, que completa toda essa necessidade de adequação, de definir camadas de proteção, que a gente chama isso também de controles, né? E também gera o subsídio e define as diretrizes para que a segurança de TI implemente as ferramentas e os controles necessários para garantir a proteção digital. Porém, quando a gente fala em segurança da informação, a gente não só está falando em informações digitais, ou seja, em TI, né? A segurança da informação, ela envolve todo tipo de informação tratada dentro da empresa. Isso inclui, então, desde documentos impressos, né, mídias impressas, até dialogados. Aqui a gente está conversando, a gente está passando uma informação para vocês. E também, óbvio, nas informações digitais. Então, como que a informação deve ser tratada e como ela deve ser classificada dentro de uma organização e aí sim definir os controles necessários para que determinadas informações não sejam, digamos assim, vazadas de dentro da empresa, né? Informações estratégicas, tudo. No viés de LGPD, a gente está falando da privacidade de dados pessoais, né? Então, a segurança da informação é o braço direito da área de compliance e da área jurídica, ou seja, que dá um norte para a empresa de como definir as camadas de proteção num viés global, né? Tanto na frente de informações impressas, como informações digitais e até informações dialogadas. Pode passar o próximo slide, William, por favor? Maravilha, maravilha. Então, para a gente ter esses controles específicos, né? Então, a primeira coisa que a gente faz dentro do processo de adequação da LGPD
nós vamos fazer avaliar o nível de maturidade dessa empresa. Tá? Então, a gente avalia para verificar qual é o estado dela hoje em questões relacionadas à segurança. Tá? Então, é feito um estudo com todos os colaboradores da empresa. Então, aqui eu estou envolvendo não só a área jurídica, não só a área de compliance, não só a área de TI, sim toda a organização. Por quê? Porque a segurança da informação, né, ela é global para a empresa. Ela tem que estar definida e alinhada por todos os colaboradores. Por quê? Se a gente direciona somente para alguma área específica, a segurança da informação ela é falha dentro de uma empresa. Então, o primeiro item que a gente faz é avaliar o nível de maturidade dessa empresa. O próximo passo é avaliar os controles atuais que a empresa tem sobre os mecanismos de segurança que ela já tem. Então, aí tem um viés muito interessante, que muitas organizações entendam que segurança da informação vai direto para a segurança de TI, é uma responsabilidade da área de TI, né? E daí nós temos um problema aí, porque a TI, o objetivo dela é aplicar proteções para questões de tecnologia da informação, né? Informações digitais. E quando a gente avalia os controles aqui, onde está a questão do item de avaliação de controles, o que a gente olha aqui? A gente também olha para a TI, avalia os controles atuais que a própria TI da empresa proporciona, mas também a gente olha num viés geral. Então, a segurança da informação está muito alinhada à alta gestão da empresa. Porque para uma empresa funcionar e garantir a segurança do seu negócio, ela também vai muito além de controles tecnológicos. Ela vai além de processos, ela vai a nível de regulamentações, vai a nível de legislação para poder operar. E esse é o objetivo da segurança da informação, trazer esses controles para garantir que a empresa trabalhe de uma forma eficiente, sem ser um procedimento que tranque o processo de negócio, mas sim agilizar esses processos e também, ao mesmo tempo, trazer uma camada de proteção elevada entre todos os processos de negócio. Então, o segundo passo é exatamente avaliar esses controles que a empresa tem e, dentro disso, a gente joga todas as informações coletadas. Dentro disso, a gente identifica vulnerabilidades, ameaças, enfim. E daí a gente joga dentro de uma metodologia de análise de risco. Agora a gente está até falando de uma outra ISO, né? Que a gente utiliza aí a ISO 31000, né? Para fazer essa análise de riscos. Então a gente avalia e mapeia todos os riscos, juntamente também com os riscos dentro do processo mapeado e que também vai estar definido lá no DPIA. A gente olha também para o levantamento ali que foi comentado pelo Rangel, que daí, então, a gente identifica esses riscos e daí, sim, a partir disso, a gente vai para uma definição de controles, para quê? Para que esses riscos sejam mitigados. Ou, pelo menos, eles cheguem num nível aceitável pela organização. Então, esse é o objetivo, mitigar esses riscos. E como é que a gente faz a mitigação desses riscos? Através de definições, ajustes e implementação de políticas, normas e procedimentos dentro da empresa. E daí aqui a gente está falando de políticas de segurança da informação, política de privacidade da informação e, através disso, uma série de normas que daí vai desde classificação da informação, gestão de incidentes, a parte de controle de acesso lógico, físico, a parte de controle de prevenção à perda de informações e assim por diante. São uma série de controles. Aqui, então, a gente define com base nos 114 controles definidos pela ISO 27002, que é o que dá a sustentabilidade para 27001. E, a partir disso, também, a gente olha para os 64 controles adicionais que são recomendados pela 27701, que é a ISO de privacidade, que vai exatamente ajustar os demais controles da ISO 27002. E, para isso, então,
nós temos definimos essas políticas, esses procedimentos internos, para exatamente ter exatamente o que a empresa tem que ajustar dentro do seu ambiente, no viés de proteger, então, todos os processos de negócio. Isso já direciona para um sistema de gestão de segurança da informação e um sistema de gestão da privacidade da informação, um SGSI e SGPI. Por quê? Então, isso a gente direciona todos esses esforços e, a partir disso, dentro daquele ciclo levantado pela área de governança, que o próprio Rangel comentou, nós começamos a ter o PDCA rodando dentro da organização 100% utilizando as melhores práticas de segurança, protegendo os processos de negócio, dando total subsídio para a própria área para a jurídica, para o próprio DPO, ou seja, o responsável que vai responder pelas informações do tratamento de dados pessoais, e daí sim já ter o plano de ação e toda a estrutura de como a empresa vai exatamente cumprir com os requisitos da lei. Um exemplo bem simples. A lei exige que a organização tem que ter um ponto de contato entre o titular e ela, né? Então, por exemplo, se a própria gestão de incidentes, que é definido em segurança, dá todo o subsídio para ser o ponto de contato e toda a estrutura para atender esse requisito e dando todo aquele processo de comunicação entre o titular e a organização. Ou seja, só um exemplo simples sobre a magnitude que a segurança da informação hoje apoia na questão da adequação com a LGPD. Por fim, isso não basta estar em papel, não basta estar em documentos, né? Isso tem que estar dentro de todo o processo, ou seja, tem que estar eu vou falar assim, tem que estar na entranha de todos os colaboradores, porque todos os colaboradores também têm que estar alinhados com as políticas. Então, essas políticas devem ser divulgadas para toda a organização e os colaboradores serem treinados e capacitados a agir da forma para cumprir as diretrizes estabelecidas de segurança. Pode só dar um toquezinho aí, William, por favor? Consequentemente, para exatamente atender o objetivo da conformidade. A conformidade com a LGPD, automaticamente a organização também vai estar em conformidade com os requisitos de segurança da informação. Então, esse é o objetivo. Conformidade com a ISO 27001, que é ISO de segurança da informação, com o complemento que é a privacidade, através da ISO 27701. Através dessas políticas e normas, agora puxando um pouco mais para a área tecnológica, nessas normas é que estão exatamente definidos quais os controles e quais as diretrizes específicas que a empresa tem que colocar, tem que ter ativa e em funcionamento dentro da organização. Consequentemente, essas políticas, normas e procedimentos vão ser exatamente o subsídio para exatamente a empresa ter um norte para fazer o investimento correto na área de tecnologia da informação. A tecnologia da informação é um braço da segurança da informação dentro de um contexto geral. Então, através das diretrizes identificadas, os procedimentos mapeados e definidos, né, automaticamente a área de segurança de TI vai fazer isso, né? Vai pegar essas diretrizes e daí colocar em prática e fazer a mágica acontecer, digamos assim. Ou seja, fazer realmente a empresa ter as proteções ideais. Então, de uma maneira macro, a gente dá todo o apoio e o suporte para a área para a área jurídica, para a área de governança e, consequentemente, para a área de tecnologia da informação. Então, eu vou passar a palavra agora para o William, então, falar sobre a segurança de TI dentro do contexto da LGPD Task Force. Beleza, obrigado, Manuel. Desculpa, Leandro. Na verdade,
Mas é isso aí, eu e o William vamos fazer um bate-bola aqui para falar um pouco sobre segurança de TI, né? Segurança, uma segurança que está muito integrada junto com segurança da informação. O Manuel estava comentando e falando agora sobre segurança da informação. E não é daí agora a partir da LGPD que tem essa conexão entre essas duas áreas, já vem de muito tempo, porque elas são complementares, né? Uma define, como o Manuel vinha falando, normas, procedimentos, políticas, e a segurança de TI trabalha para implementar isso. E num contexto de LGPD, ela é muito importante porque são necessários controles para que eu mantenha um ambiente seguro e controlado e faça com que a empresa tenha tranquilidade na retenção dos seus dados, das informações dos titulares, dos seus clientes, enfim. Né? William, pode passar para o próximo slide. Um contexto interessante que nós normalmente gostamos de comentar é sobre uma analogia que nós fazemos com os sistemas dos navios. Os navios, hoje em dia, eles são construídos com uma camada embaixo no seu casco, que se chama de anteparas, né? Elas são divisões dentro do seu casco que permitem que se traga uma proteção maior para o navio. Qual parte dentro dessa antepara é a mais importante? Todas elas, né? Porque no momento em que houver um rompimento em uma dessas partes, uma dessas anteparas sofra um rompimento por qualquer motivo no casco, permite com que as outras camadas, as outras anteparas que tem embaixo do casco mantenham o navio flutuando. E quando nós falamos em tecnologia de TI, em TI, quando nós falamos de segurança de TI, nós temos as mesmas camadas também dentro de uma empresa. Pode passar, William. E é interessante que quando a gente fala dentro de um ambiente da empresa, de maneira muito simples, a gente pode resumir em algumas camadas. Obviamente, não é a nossa ideia hoje nesse webinar falar sobre cada uma delas, né, nos estendermos nisso, mas mostrarmos que nós precisamos de diversas camadas de proteção, porque se eventualmente uma delas vier a romper, como na analogia que nós comentamos sobre o navio, a outra pode conter a proteção. Então nós temos ali nos anéis em azul, como o Manuel comentou, nós temos a parte de segurança da informação, a parte de política de segurança, educação dos usuários, treinamento. Então essa é a camada externa e a primeira camada que protege um ambiente de uma empresa, né? Um ambiente de dados pessoais, de dados sensíveis e sigilosos, né? Depois disso, nós temos esses anéis em amarelo que representam os controles que o Manuel estava comentando, né? Os controles de tecnologia que eu implemento para que eu possa ter proteção na minha rede. Então, eu tenho controles a nível de cloud computing, eu tenho controles a nível de Fire Web Security, eu tenho controles dentro do local network, a rede da minha empresa, eu tenho controles, e aí o último controle é aquele na estação do usuário, no computador do usuário, no dispositivo final que o usuário utiliza. E após isso nós temos os dados, as informações, né? Cada uma dessas camadas, elas trabalham de maneira complementar para que justamente funcione naquele conceito que nós falamos anteriormente. Então, quando nós falamos nessas camadas, né, William, é muito comum vermos que nós temos diversos fabricantes que atuam em diversas delas, né? Exatamente. Então, o William vai falar um pouco sobre isso agora, sobre como é que funciona essa divisão aí entre algumas marcas que nós conhecemos, por exemplo. Exatamente. E é bem interessante a gente comentar que essas camadas em azul, elas são consideradas camadas, controles organizacionais, né? Onde a gente tem uma estrutura dentro da empresa que muitas vezes permeia todas as áreas, né? E os controles em amarelo são os controles técnicos, né, de segurança de TI, que o próprio Manuel comentou, né? Então, eles são desdobramentos da segurança da informação. É bem bacana citar isso. Aqui nessa imagem a gente trouxe alguns exemplos, tá? Obviamente são muito mais controles do que esses, são muito mais camadas de proteção do que essas. E a gente trouxe para exemplificar, até porque o público é bem diverso aqui nessa nossa conversa. Mas partindo para aquela questão que o Leandro comentou, dentro dos fabricantes de tecnologia, e eu trouxe alguns aqui até que nós representamos,
para mostrar para vocês como eles se encaixam nesses itens, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a Check Point, ele é um fabricante de tecnologia que ajuda a proteger até 3 camadas, com produtos diferentes, com soluções diferentes, né? Se a gente pegar a Cisco, tem também uma divisão de segurança muito forte e ela consegue atuar em diversas camadas, até mais que determinados fabricantes comumente conhecidos, né? Trend Micro também, da mesma forma, consegue ajudar bastante desde o endpoint até proteção de nuvem. A gente tem a própria Microsoft, que está com um movimento de segurança bastante forte no mercado, e complementando também a Cylance e a Tenable, que são outros 2 fabricantes aí que ajudam em uma parte um pouco mais organizacional também. Então, assim, são diversas soluções que nos ajudam, né? Essas são as que a gente representa enquanto empresas da LGPD Task Force, mas com certeza tem diversas outras proteções aí que a gente pode compor para várias camadas, N camadas que a gente tem de proteção dentro do ambiente. Leandro, fica à vontade para seguir. Exatamente, William. Então, quando nós falamos nas medidas técnicas, pode passar o próximo, William. Nós sabemos que as medidas técnicas, elas visam aumentar a efetividade das proteções contra vazamentos de informações, tá? Eles tendem a garantir com que eu tenha mais segurança de que aquele dado não vá sair de forma alguma, né? Seja intencional ou não intencional. Mas é importante comentar que esses controles técnicos, eles não substituem uma mudança de cultura e uma gestão da governança de privacidade dentro da empresa, porque eu preciso primeiro definir isso, ou em conjunto, para que eu possa aplicar os controles, né? Meramente aplicar um controle sem ter uma mudança cultural ou sem ter uma alteração nos processos, né? Algo que o Rangel vinha falando ali sobre os processos que cada área executa, é impossível que eu consiga ser efetivo com aquele controle. Então, nós trouxemos até um exemplo que ocorreu com um cliente no passado, que foi o seguinte: o cliente tinha alguns incidentes ocorrendo porque usuários eram desligados dentro da empresa, mas continuavam tendo acesso aos seus sistemas, aos dados da empresa. E então eles tiveram uma ideia de, bom, vamos então comprar uma ferramenta que permita que a área de RH faça essa desativação, né? De maneira muito simples, selecionar o usuário lá dentro da ferramenta e dizer que aquele funcionário foi desligado e a ferramenta faz a desativação de todos os sistemas pertinentes. Só que o que aconteceu foi o seguinte: passado algum tempo, percebeu-se que os usuários continuavam tendo acesso mesmo depois de sendo desligados. O que se percebeu? Se percebeu que, na verdade, as áreas desligavam os funcionários não necessariamente passavam pelo RH, porque é uma empresa distribuída entre todos os estados do país, e o RH não ficava sabendo, sabia apenas 2 semanas depois. E aí, 2 semanas depois, ok, a ferramenta atuava de maneira efetiva, mas o processo, ele não ocorria da forma correta. Então, por isso que ele é importante que ele ocorra junto, ou a parte de processo e governança, ou então antes de ser aplicado um controle efetivamente, né? Pode passar para o próximo, William, por favor. E aí, quando nós falamos em medidas técnicas, quando nós fazemos a avaliação no ambiente de um cliente, nós sabemos que, num dado momento, pensando numa adequação à LGPD, pensando em privacidade, pensando em proteção dos dados pessoais, muitas vezes o cliente precisa fazer uma aquisição ou implementação de alguma ferramenta adicional, porque as ferramentas que ele tem disponível hoje protegem para tudo que era antes de LGPD, mas da LGPD para frente ele precisa ter algo adicional. Mas pode ser que também não seja apenas aquisição e implantação, pode ser que ele tenha determinados produtos, como daqueles fabricantes que o William comentou no slide anterior, e aqueles fabricantes, eles disponibilizam correções justamente para se adequar a GDPR, se adequar a LGPD, e muitas vezes a correção dessas vulnerabilidades técnicas, ou mesmo vulnerabilidades de segurança, já são suficientes para conter uma ameaça, né?
Quando a gente fala aqui em vulnerabilidade, nós tivemos a intenção de justamente colocar a vulnerabilidade técnica, porque uma análise que é feita, por exemplo, no jurídico é sobre vulnerabilidades de contratos, e ela é complementar a esse serviço. Eu analiso a vulnerabilidade num contrato que eu tenho frente à LGPD e faço alterações nele, eu não produzo um novo contrato. A mesma coisa ocorre aqui com um produto de um fabricante. Ele tem uma vulnerabilidade que já foi identificada, foi sanada, e eu preciso apenas aplicar ela, né? E aí, quando eu venho na parte de alguns equipamentos, eu posso simplesmente ter que fazer alguns ajustes. Eu posso já ter um equipamento que me permite proteger contra vazamento de informações e dados, mas eu preciso só fazer algumas configurações, alguns ajustes para que ele se torne realmente efetivo perante a lei, né? Pode passar, William, por favor. E aí, como é que funciona o processo de assessment dentro da avaliação que nós realizamos? Ela começa com um processo de entrevistas e questionários para entender como é que o cenário de tecnologia da informação funciona hoje dentro da organização, como é que alguns controles já estão sendo aplicados, e aí vai uma sincronização com a segurança da informação, para entender porque, através dessa análise da segurança da informação, já se sabe quais controles se tem, então se sincroniza muita informação entre as duas áreas. Se entende também, junto com a parte de governança e processos nessa análise, através do que o Rangel falou, entender como é que os processos ocorrem dentro das empresas, como é que cada área dentro da empresa utiliza a tecnologia da informação para o seu trabalho diário. E aí nós identificamos, dentro do que se tem de cenário tecnológico dentro da empresa, onde é que podem haver possíveis pontos de vazamento de dados pessoais ou sensíveis, né? E aí, a partir disso, pode passar, William, por favor, nós produzimos um material voltando um pouco, e aqui nós podemos ver um caso, por exemplo, de vazamento, tá? Hoje nós estamos trabalhando, isso aqui é um caso hipotético, mas muito real no nosso cenário atual, né? Todos nós estamos trabalhando de certa forma remotos ou de uma forma híbrida, né? E levamos, por exemplo, o nosso notebook para casa para poder executarmos o nosso trabalho. Quando nós levamos o notebook para casa, nós podemos, às vezes, ter que levar arquivos, obviamente, para ter que manipular. E aí, se eu não tenho uma ferramenta de prevenção de perda de dados, que é um controle técnico que eu posso aplicar em vários níveis dentro daquelas camadas que nós vimos anteriormente. Se eu não tenho uma configuração de auditoria no servidor de arquivos que me diz quem faz modificações, copia, enfim, qualquer tipo de arquivo, e eu não tenho um controle de navegação para esse notebook que vai trabalhar de casa, eu posso ter dois cenários de possíveis vazamentos. Um deles é, os arquivos que estão no servidor foram para o desktop, movimentou, levou eles, né, ou copiou, baixou de um e-mail, seja como for, e aí o arquivo sobe para um repositório online porque eu não tenho nenhum controle de navegação na casa da pessoa, e aí eu não tenho como identificar esse ponto de vazamento. O outro ponto é o seguinte, o arquivo ele está no servidor, foi para o desktop, mas porque ele não tem uma proteção, uma prevenção contra a perda de dados, ou não tem um controle anti-malware, né, contra vírus, contra uma infecção, o usuário baixa então uma infecção e esse arquivo também é disponibilizado para fora. Então esse é um cenário simples de possível vazamento que pode ocorrer, e durante aquela análise de possíveis vazamentos a gente faz essa análise. E aí, o que é gerado após isso, né? Pode passar, por favor, William. Após isso, nós geramos, então, alguns entregáveis, tá? Que é um assessment que gera, justamente, itens que são indispensáveis, medidas que são obrigatórias perante a lei, perante o que a empresa precisa atender para se adequar da forma correta. Nós também sugerimos recomendações que são sujeitas a uma análise de aceitação de risco do cliente, e o risco esse risco ele pode ser mitigado ou pode ser aceito por parte do cliente no ponto de que ele entende que talvez não seja tão grave, ou ele imagina que seja grave e tenha que atender a recomendação, e pontos de melhorias que são propostas em função do baixo risco, ou seja, porque tem um risco muito baixo, ela é uma melhoria que pode ser feita para agregar valor, para agregar uma solução melhor. Então esse é o pacote do resultado que é gerado ao final da análise de segurança de TI, né? Leandro, desculpa interromper, mas também colaborando, a importância daí, nesse caso do DPA, para trazer insumos, né, para essas medidas,
de tecnologia e para todos os outros elementos, né? Ali naquele momento tu traz governança e processo, porque alguns exemplos de vazamento, enfim, ali a gente percebe, e é um dos direitos do titular ter acesso a todo o tratamento que é tratado, né, da empresa, através de um extrato, e identificar onde aquele dado está circulando dentro da companhia e o que foi feito com ele, né? Esse tema também se torna bem importante para a tecnologia da informação. Exatamente, Rangel. Ele é importante justamente para trazer um entendimento mais completo e trazer um resultado melhor para o cliente, né? Bom, agora teremos algumas perguntas que finalizamos aqui a demonstração, né, Flávia, do nosso contexto aqui com relação às 4 frentes. Se alguém tiver alguma pergunta, temos ainda algum tempo bem extenso, foi marcado até as 11h30, né, Flávia? Isso aí. A gente tem bastante questões aí que são levantadas pelo mercado, e acho até, Rangel, que tem